Tá? Então, resumindo aí o que a gente vai discutir na aula de hoje a gente vai começar a falar desse conceito de força entre cargas elétricas, a gente vai ver como é que representa graficamente, né, essa força. Se eu tenho um gráfico que me dá ali a força em função da distância, como é que a gente pode representar isso, né, graficamente? E daí a gente vai discutir alguns exemplos aqui para a gente poder falar um pouco dessa questão dos vetores, né? Do caráter vetorial da força. Né? Então, como a gente viu na aula passada, existem cargas positivas e cargas negativas, né? Essas cargas, quando elas interagem, se elas tiverem o mesmo sinal, se forem duas cargas positivas interagindo, elas vão se repelir, elas querem se afastar. Né? A mesma coisa acontece quando você tem duas cargas negativas. Elas tendem a se afastar quando você coloca, né, uma próxima a outra. Agora, se você tem cargas de sinais opostos, essas cargas elas tendem a se atrair, elas querem se aproximar. A gente discutiu tudo isso aqui nas aulas anteriores de forma muito qualitativa, a gente não fez muita conta a respeito disso. Então, na aula de hoje, a gente vai entender como é que funciona a conta aí que está associada à interação entre as cargas elétricas. Tá? Então, sobre a interação entre as cargas elétricas, a gente já viu que as cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem, né? E a intensidade da força depende das intensidades das cargas, como eu falei ainda há pouco, né? E cai, né, ou diminui com a distância. É lógico que se eu tenho duas cargas muito perto, interagindo uma com a outra, a força que elas fazem entre si é maior do que se eu colocar essas mesmas duas cargas em uma distância maior, né? Então, a distância, ela interfere na intensidade da força trocada entre as cargas de modo inverso, né? Conforme eu aumento a distância, a força diminui, tá? E o que se mostra experimentalmente é que a força cai, ó, um quadrado da distância. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho duas cargas interagindo a uma certa distância, e aí eu dobro a distância, a força que elas trocam entre si cai a quarta parte, dividida por 4. Tá? Se eu triplico a distância, a força cai a nona parte, dividida por 9. Porque a distância entra aqui na fórmula ao quadrado, tá vendo? Tá? Então, essa expressão matemática que a gente está vendo aqui do lado direito, isso é a lei de Coulomb. Tá? Então, o que essa lei de Coulomb está dizendo para a gente? A força que uma carga faz na outra depende das cargas, logicamente, né, do produto dessas cargas. E aí você observa que o produto aqui está em módulo, tá vendo? Significa que é para você ignorar o sinal. O sinal das cargas só serve para saber se essa força é de atração ou de repulsão. Agora, para calcular o módulo dessa força, você não leva em consideração o sinal da carga, porque o módulo, né? O módulo não depende de sinal, é uma quantidade sempre positiva, tá? Então, você vai pegar o produto das cargas, né, a multiplicação dessas duas cargas, e vai dividir pela distância ao quadrado, tá bom? Isso aí é proporcional à força que uma carga está fazendo na outra. Vocês observarem que tem uma constante K, né? Essa constante é chamada de constante elétrica do vácuo, tá? É uma constante que está associada ao meio, onde essa experiência aí, né? Essa atividade de atração, de repulsão está sendo observada, tá? Então, se você tiver no vácuo, essa constante K ela tem um valor muito conhecido, tem esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, tá? E aí a unidade dessa constante K tem que ser essa grande que a gente está vendo aqui do lado. É isso porque o que a gente quer no final das contas é que essa fórmula aqui, né, essa expressão que a gente tem aqui do lado direito, deu uma força. E a gente sabe que força é medida em newtons, né? Então a multiplicação dessas coisas aqui em cima, dividido pela distância ao quadrado, tudo isso tem que dar newton no final das contas, né? E aí, para isso acontecer, a unidade dessa constante K precisa ser essa que a gente está vendo aqui. Tá? Se você for observar, nessa constante K, aqui embaixo aparece um Coulomb ao quadrado, tá vendo? Coulomb ao quadrado é a unidade de carga elétrica. E a carga elétrica aqui na fórmula aparece aqui em cima. Então, como eu tenho duas cargas elétricas na fórmula, isso aqui vai dar um Coulomb ao quadrado aqui em cima.
Aí, com um coulomb ao quadrado daqui de cima, eu corto com esse coulomb ao quadrado daqui de baixo, e aí some o coulomb, né? A mesma coisa vai acontecer com o metro, ó. Aqui embaixo eu tenho distância elevada ao quadrado, é metro quadrado. Está embaixo, tá vendo, na fórmula? Enquanto que aqui, a unidade da constante K, o metro ao quadrado aparece em cima. Então, de novo, você vai cortar metro quadrado com metro quadrado e só vai sobrar um Newton, tá vendo? Então, a unidade dessa constante K tem que ser exatamente essa que a gente está vendo aqui, para isso tudo, nessa conta toda aqui, no final dá em Newton, né? Que é o que a gente espera, já que a gente está calculando uma força. Bom? Ainda tem uma coisa, essa unidade aqui da constante K, é importante a gente estar conhecendo ela, porque ela diz para a gente quais são as unidades das outras grandezas que a gente vai usar, tá? Então, aqui aparece distância, essa constante K aqui, a unidade dela, está deixando bem claro que a gente tem que usar a distância em metro, tá vendo? Para poder usar esse valor aqui. A mesma coisa acontece para carga, né? Às vezes a gente encontra a carga aí em milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, mas para fazer a conta, ela tem que estar em coulomb, tá? Então a gente precisa passar aí as unidades para as unidades adequadas, né? Fazer a transformação para não dar problema aí na conta, tá? Como a gente vai ver agora aí nos próximos exemplos. Então essa constante K aqui, retornando, né? Falando dela novamente, é uma constante que depende do meio onde está se realizando aí o experimento, né? Então, se eu estou no vácuo, o valor é esse, tá? Agora, se eu estiver num outro meio qualquer, aí o valor desse novo meio precisa ser dado, da constante K, tá? Se for no ar, o valor da constante é aproximadamente igual ao valor do vácuo. Então, para o ar, a gente considera que também vale esse número. Tá? Mas se eu estiver, por exemplo, dentro d'água, fazendo experiência entre duas cargas elétricas, né? Ou então num outro meio qualquer, aí o valor do K muda bastante e a gente precisa ter esse K para poder fazer as contas aí de forma adequada. Geralmente a gente vai sempre estar usando esse número. Em princípio, a gente vai estar sempre considerando o vácuo ou ar nas nossas contas. Tá? Então, com relação à lei de Coulomb, isso é tudo que a gente tem aí para discutir conceitualmente, né? Então, a maneira como a gente calcula o módulo da força entre duas cargas elétricas é dado por essa expressão, né? Por essa fórmula, tá? Essa é uma fórmula para o módulo da força, né? A gente sabe que força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção, sentido, né? E módulo, tá? São três propriedades. Então, a direção e o sentido que a gente vai ter aí para uma força resultante, quando eu tenho cargas interagindo, depende de cada caso, né? Depende da geometria de cada caso. Mas o módulo da força é sempre dado por essa lei de Coulomb aqui, por essa regra, tá? Então, com isso, a gente pode começar a discutir alguns exemplos aí mais práticos, né? Assim, mais fazendo conta, para isso ficar mais fácil de ser entendido. Deixa eu botar esse modo de apresentação. Aqui tem um gráfico, né? Eu não sei se está dando para ver, está meio claro, uma linha verde aqui, né? Uma linha curva. Esse gráfico está mostrando o comportamento aí da lei de Coulomb. Vamos supor que você tenha uma certa força entre duas cargas elétricas a uma distância d, tá? Então, essa força é uma força F. Aí no gráfico está representado por esse pontinho aqui, tá? Se eu dobrar a força, ou seja, se eu for de D, aliás, se eu dobrar a distância, né? Se eu for de D para 2D, então a distância que é o dobro, ó, o que vai acontecer com a força? Ó? Ela vai ser dividida por 4. É aquilo que eu estava falando no início, tá? Como a força ela cai com o quadrado da distância, então se eu dobro a distância, a força tem que ser dividida por 4, tá? Se ao invés de dobrar, eu cair a distância para metade, ou seja, se eu aproximar as cargas, né? O que vai acontecer com a força? Ela vai aumentar, né? Então, se eu peguei a distância e diminuir para metade, o que vai acontecer é que a força de F vai ser multiplicada por 4, vai para 4F, tá? Então, o gráfico que representa o comportamento da força em função da distância é uma hipérbole,
Essa linha verde muito clara que a gente está vendo aqui é o ramo de uma hipérbole, tá? Assim é o comportamento. Na verdade, não é exatamente uma hipérbole, porque o d é ao quadrado na fórmula, né? Se fosse só d, aí seria uma hipérbole perfeita. Como é d ao quadrado, é uma curva que lembra uma hipérbole, na verdade, tá? Então, essa curva verde aqui representa o gráfico da força em função da distância entre duas cargas elétricas. Aí você vê, ó, que conforme a distância vai aumentando, o que vai acontecendo com a força? Ela vai caindo, tá vendo? Então, se você fizer essa distância tender ao infinito, a força ela vai tender a zero, tá? Agora, se por outro lado você fizer a distância tender a zero, conforme a distância vai diminuindo, olha o que acontece com a força. Ela vai para o infinito. Ela tende a ir para o infinito, tá? Então, no limite que você faz a distância tender a zero, a força tende ao infinito, tá? E no limite que você faz a distância tender ao infinito, ó, a força tende a zero. Esse que é o comportamento da força elétrica entre duas cargas. Bom? E aí aqui a gente tem um exemplo para a gente entender mais numericamente como é que funcionam aí as coisas, né? Então você tem duas cargas elétricas, pontiforme significa que elas têm a forma de um ponto, né? Ou seja, elas não têm dimensão, é uma carga concentrada num pontinho ali que não tem dimensão, tá? Essas duas cargas, elas têm, cada uma delas, 4 milicoulombs e menos 6 milicoulombs, tá? E estão colocadas no vácuo a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Eu faço um desenho que representa aí a situação e determine o módulo das forças que agem nas duas cargas. Então, o primeiro exemplo que a gente está vendo aqui, ele é muito simples, só tem duas carguinhas interagindo, né? Uma carga é positiva, tá vendo? 4 milicoulombs, e a outra carga é negativa, menos 6 milicoulombs. Tá? Deixa eu atender aí. Achei que alguém tivesse pedido para entrar. Então, você tem uma carga positiva de 4 milicoulombs e uma carga negativa de menos 6. A distância que separa essas duas cargas é de 60 centímetros. O que a gente quer é determinar a força, né, que age em cada uma dessas duas cargas, enquanto elas interagem. Tá? Como são duas cargas, né, é interessante a gente dar uns nomezinhos aí para essas forças F. Tá? Então, a força que tá agindo na carga 1, eu estou chamando aqui de F1, 2. Né? Esse 2 vem da outra carga, que é essa carga que está fazendo a força na carga 1. Né? Então, a força que a carga 1 sente devido à carga 2 é a F12. Tá? E a força que a carga 2 sente devido à carga 1 é a F21. Essas duas forças, elas formam um par-ação-reação. Tá? Aquilo que a gente estudou na terceira lei de Newton. Tá? Então, como elas formam um par-ação e reação, elas têm o mesmo módulo, tá vendo? O módulo da força F12 é o mesmo módulo da força F21, tá? Que é dado pela lei de Coulomb que a gente acabou de conhecer aí no slide anterior. Então, o que a gente tem que fazer é primeiro desenhar os vetores, né? Que representam essas forças. Se eu quero determinar a força, não basta fazer a conta. Isso aqui é uma das 3 características que define a força, é um módulo. Né? Mas a força ela tem direção e sentido também. A gente precisa informar a direção e sentido. Tá? Então, a direção e o sentido a gente informa fazendo o desenho. É isso que a gente está vendo aqui à esquerda. Tá? Então, como é uma atração, já que há uma carga positiva e a outra é negativa, cargas de sinais opostos se atraem, então essas duas setas vão estar apontando aí uma para a outra, né? Igual a gente está vendo na figura. Se fossem as duas positivas ou as duas negativas, aí as setas estariam apontando para fora aqui dessa linha reta, porque seria uma repulsão, tá? Mas no caso desse exemplo, é uma atração que está acontecendo. Então essas duas setas apontam para dentro, né, dessa linha reta aí, que liga esses dois pontos, tá? Então essa linha reta que liga os dois pontos já define a direção,
dessas forças, e os sentidos dessas forças estão definidos pela seta, né? Então, essa força aqui, por exemplo, a F12, é uma força que aponta para a direita, né? E a força F21 é uma força que aponta para a esquerda. Então, com isso, a gente tem a definição da direção e do sentido. Fica faltando fazer aí a conta do módulo dessas forças. Como elas formam para ação-reação, o módulo de cada uma delas é a mesma, né? É o mesmo, tá? Então, nessa fórmula aqui, que é o que a gente usa para calcular o módulo da força, o que a gente tem que fazer é substituir os valores, né? Então, quanto que vale esse K? Ó, o meio onde está se realizando a experiência aí, entre essas duas cargas, é o vácuo, tá? Então, o valor desse K é o valor da constante do vácuo. Como a gente viu ainda há pouco, no slide anterior, o valor dessa constante K é 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Aqui é o módulo de Q1, tá vendo? Qual que é a carga Q1? É essa carga aqui, ó, de 4 milicoulombs, tá? Então, aqui vai entrar um módulo da carga Q1, uma carga positiva, né? Não tem problema de sinal. Esse M de mili está indicando que esse valor 4 aqui tem que ser multiplicado por 10 a menos 3, tá? Se fosse um micro, a gente viu o micro na aula passada, né? Que é um mi, seria 10 a menos 6, tá? Se fosse um C de centi, né? Igual centímetro, seria 10 a menos 2. Como é um M de mili, então é 10 a menos 3, tá? A outra carga é uma carga negativa, tá vendo? Menos 6 milicoulombs. Mas para fazer a conta, a gente usa o módulo da carga. Então, você ignora o sinal. Né? Tomar o módulo é ignorar o sinal de menos ali. O sinal só serve para saber se é a força de atração ou de repulsão. Para calcular o módulo, ele não serve para nada. Tá? Então, aqui em cima está tudo definido. Né? A constante K está aqui. A carga Q1 em módulo está aqui. A carga Q2 em módulo está aqui. Fica faltando a gente definir aí a distância ao quadrado. Né? E é aqui que pode ser um pouco mais confuso. Olha a distância que a gente tem separando as duas cargas, é 60 centímetros, tá vendo? Então a gente tem que passar isso aqui para metros e depois elevar ao quadrado, tá? Porque a distância é ao quadrado aqui. Então se eu for passar 60 centímetros para metros, a gente sabe que esse C de centi, né, do centímetro, é 10 a menos 2. Quando eu passo para metro, eu troco esse C por 10 a menos 2, tá? Então, se eu tenho 60 vezes 10 a menos 2, esse 10 aqui do 60 eu posso multiplicar o 10 a menos 2, vira um 10 a menos 1, tá? Então, a distância é 6 vezes 10 a menos 1 metro. Então, 6 vezes 10 a menos 1 metro. Isso é a mesma coisa que 60 centímetros. Aí você vai elevar ao quadrado, né? Então, 6 ao quadrado dá 36. 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Então, esse é o valor que tem que entrar aqui no lugar de d ao quadrado. 36 vezes 10 a menos 2. Tá? E aí, essa conta aqui, ela é uma conta simples, né? É só multiplicar aí os valores aqui que não estão na base 10, né? 9 vezes 4 vezes 6, divide por 36, isso vai dar 6. Tá? Isso porque 9 vezes 4 é 36. Então já tem um 36 em cima com um 36 embaixo, pode cortar um com o outro. E aí só sobra esse 6 aqui. Tá? Então, o valor aqui dos números que não estão na base 10, o resultado vai dar 6. Agora falta fazer a conta da base 10, né? Então, como é que faz a conta da base 10? O que está multiplicado, você repete a base, soma os expoentes, né? Então, aqui em cima vai dar o quê? 10 a 9, 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Ó, 10, 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3. Tá? Então, fica 10 a 3 em cima. Embaixo ainda tem um 10 a menos 2, né? Então, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 3 menos menos 2 dá 5 positivo, que é o que está aqui. Tá? Então, o módulo da força entre essas duas cargas aqui, ó, é 6 vezes 10 a 5 newtons.
tá? Esse é o módulo da força F1,2 e F2,1, tá? Então, na hora de fazerem essa conta, qual que é o cuidado que você tem que ter? É a questão das unidades, né? Então, quando a carga está dada numa unidade que não é o próprio Coulomb, você tem que passar para Coulomb. Tá? Então, esse 4 milicoulombs aqui, na verdade, é 4 vezes 10 a menos 3, né? E esse 6 milicoulomb é 6 vezes 10 a menos 3, tá? A distância também tem que tomar bastante cuidado, porque é elevado ao quadrado ali, né? Então, a primeira coisa que você faz é passar a distância para metro, e aí depois você eleva ao quadrado, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo bem simples, porque eu tenho duas cargas, né? Só interagindo. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma carguinha no meio ali entre as duas, tá vendo? Então, eu tenho três cargas. Eu tenho uma carga QA de 4 microcoulombs, ó, uma carga QB de menos 12 microcoulombs e uma carga QC, lá do outro lado, de 6 microcoulombs. Eu quero determinar as forças que agem, as forças que as demais cargas aplicam no ponto material da carga QB, essa que está aqui no meio. E em seguida determina a sua força resultante. Então você tem uma carga aqui no meio, que é a carga QB. Você quer saber como que é a força que a carga QA faz em QB. Você quer saber como que é a força que a carga QC faz em QB. E aí, como você tem duas forças, você quer calcular a resultante, né, nessa carga aqui do meio. Tá? Então, para isso, a gente vai usar a lei de Coulomb aí duas vezes. Entre A e B, depois entre B e C. E depois fazer a diferença ou a soma, dependendo de para onde que os vetores apontam, tá? Então, a gente tem essa situação representada aqui embaixo, novamente, tá vendo? Ó, nessa figura daqui de baixo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou comparar a carga QA com a carga QB. Vou analisar a situação aqui entre a carga QA e a carga QB, tá? Que tipo de força que a carga QA faz na carga QB? É atração ou repulsão? A gente tem que olhar para os sinais, né? Então, essa carga QA aqui é positiva, tá? A carga QB é negativa. Então, entre A e B você tem atração, tá? Por isso que nessa carga QB, a força que a carga A faz aponta para a esquerda. Esse vetorzinho que a gente está vendo aqui. Eu não sei se está dando para ver bem. Tem as três cargas aqui, que são esses três pontinhos. Então, nessa carga do meio, né, a força que a carga A faz é para a esquerda. Então, esse é o FBA. Tá? A força que a carga C faz aponta para a direita, porque também é atração. A carga QA e a carga QB e a carga QC, elas têm sinais opostos. Tá? Então, em cima da carga B, a força também é de atração, né? Então, aponta para a direita aí. Tá? Então, você está vendo que você tem uma disputa entre duas cargas, entre duas forças, né? Tem a força FBA e tem a força FBC. Tá? A força resultante vai estar apontando para o lado da maior. Tá? Então, o que você tem que fazer nesse problema? Primeiro, você vai calcular o módulo da força FBA. Como é que calcula o módulo da força FBA? Aplica aquela lei de Coulomb que a gente viu aqui em cima. Essa regrinha aqui. Tá? No lugar de Q1, você bota a carga QA. No lugar de Q2, você bota a carga QB e determina o módulo dessa força. Tá? A mesma coisa você faz para essa força entre B e C. Você calcula o módulo pela lei de Coulomb. Então, se você fizer essas contas aí, eu não vou repetir aqui, porque a gente já viu como faz no exercício anterior, você vai obter para a força FBA esse valor aqui, ó, 12 vezes 10 a 1 Newton. E para a força FBC, 8 vezes 10 a 1 Newton. Tá? Então, qual das duas é maior? A FBA ou a FBC? É a FBA, né? Aqui é 120 newtons, tá vendo?
aqui é 80 newtons. Então, como a força FBA ganha da força FBC, então a força resultante, que é essa força FR aqui, vai estar apontando para o lado da força FBA, tá? E aí, qual que é o módulo dessa força resultante? É só fazer a diferença, que é o que está feito aqui. Tá? A força resultante vai ser sempre a força maior, né? 120, no caso do nosso exemplo aqui, menos a força menor, que é 80. Então, o resultado para a força resultante é 40, ó. 4 vezes 10 a 1 newton. Então, essa é a força resultante que está agindo nessa carga QD aqui. É uma força de 40 newtons, que aponta, logicamente, né, para o lado da força FBA, porque a força FBA é mais intensa que a força FBC, tá bom? Então, esse exemplo aqui, a gente tem 3 cargas e as 3 têm ao longo de uma mesma linha reta, tá vendo? Então, como é que eu faço para descobrir a força resultante? Eu faço a diferença, se for o caso de eu ter uma força para um lado e outra força para o outro, tá? Se as duas forças tivessem apontando para o mesmo lado, ao invés de subtrair, igual a gente fez aqui, ó, a gente faria a soma, né? Somaria os dois módulos, tá? E a gente pode ter ainda uma possibilidade aí de eu ter 3 cargas e elas não estarem ao longo de uma mesma linha reta, estarem formando um triângulo, tá? Que é o que a gente vai ver no terceiro exemplo aqui agora. Então, agora a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem a figura aqui. Não. Você tem 3 cargas, a carga Q1, Q2 e Q3, idênticas, né? E de valor 4 nanocoulombs. Então, esse N de nano significa que você tem que pegar a carga e multiplicar por 10 a menos 9, tá? Se elas ocupam os vértices de um triângulo retângulo, de catetos 3 e 4, né? De modo que a carga Q2 está no vértice correspondente a um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a uma distância de 3 metros de Q1, determine a força resultante sobre a carga Q2. Então, você tem a carga Q1 aqui em cima, tá vendo? A carga Q2 aqui embaixo e a carga Q3 aqui do lado, tá? O que a gente quer fazer agora é determinar a força resultante nessa carga Q1 nessa situação, onde as 3 cargas não estão mais em uma mesma linha reta, igual no exemplo anterior. Elas estão agora formando um triângulo retângulo aí, tá? Como é que eu vou fazer para descobrir essa força resultante? Então, de novo, eu vou pegar a força entre a carga Q1 e Q2 e vou ver como é que ela é, tá? Então, se eu for analisar, ó, Q1 e Q2, as 3 cargas, como elas são idênticas, né? Elas têm o mesmo sinal. Tá? Então, as duas cargas, ó, a Q1 e a Q2, elas valem 4 nanocoulombs, tá? Então, se as duas valem 4 nanocoulombs, as duas elas têm o mesmo sinal, então a força entre Q1 e Q2 é uma força de repulsão, tá? Então, se eu for olhar a força que 1 faz em 2, é essa linha vertical que aponta para baixo aqui, né? É o F21, porque é uma repulsão. Então, em cima da carga Q2, você vai ter um vetor apontando para baixo, apontando para o chão, tá? Por que ele está apontando para o chão? Porque é uma repulsão entre Q1 e Q2. Se fosse atração, esse vetor estaria apontando para cima, né, para o teto. Mas não é atração, é repulsão. As duas cargas têm o mesmo sinal. Então, o vetor que representa essa força aponta para baixo, tá? Esse é o F21. Do mesmo jeito, entre 3 e 2, acontece a mesma coisa. Você tem repulsão, tá vendo? Então, para onde que vai estar apontando a força que 3 faz em 2? Vai estar apontando para a esquerda aqui, né? Para essa lateral esquerda, porque é repulsão. Se fosse atração, estaria apontando para a direita. Como é repulsão, para a esquerda, tá? E aí você tem um vetor na vertical, você tem um vetor na horizontal, para onde que aponta o vetor resultante? Isso aí a gente aprendeu, né, já há muito tempo atrás, né?
Você vai fechar aqui o retângulo, né? E aí, a diagonal desse retângulo indica a direção e o sentido da força resultante, tá? Então, a força resultante é essa linha azul que a gente está vendo aqui na figura, tá? É a diagonal desse retângulo, formado por os dois vetores, F21 e F23, tá? Então, se eu sei o módulo do F21 e se eu sei o módulo do F23, eu descubro o módulo desse vetor azul fazendo o teorema de Pitágoras, né? Que é o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Ó, o módulo da força resultante ao quadrado é o módulo da força F21 ao quadrado mais o módulo da força F23 ao quadrado, tá? Então, o que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa aqui? Além de fazer a figura, né, o desenho, é claro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é descobrir o módulo desse F21, né, quanto que vale esse F21 e quanto que vale esse F23, tá? Então, F21 é a força entre a carga Q1 e Q2. Q1 e Q2. Então, como é que eu vou determinar esse módulo da força F21? De novo, eu vou fazer aquela conta da lei de Coulomb. Essa conta aqui, tá? Então, quando eu fizer essa conta para a carga Q1 e Q2, eu vou determinar a força F21. Mas eu também vou fazer a mesma conta para a força entre a carga Q2 e Q3. Aí eu vou achar F23. F21 e F23. Com essas duas forças, eu descubro a força resultante. É só fazer essa conta aqui do Teorema de Pitágoras, que está feito no slide de baixo, daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá? Então, o módulo da F21, se você fizer lá a lei de Coulomb, você vai encontrar 16 vezes 10 a menos 9. Tá? E se você fizer a lei de Coulomb para F23, você vai encontrar 9 vezes 10 a menos 9. Aí substitui aqui, você acha esse valor para a força resultante aí, que é aproximadamente 18 vezes 10 a menos 9. Tá bom? Se vocês quiserem ver a conta, é essa que está aqui. Ó, o módulo da força resultante ao quadrado é F21 ao quadrado mais F23 ao quadrado. Aqui está F21. Aqui está F23. Aí você vai desenvolvendo a conta, você vai chegar nesse resultado aqui para a força resultante. Aproximadamente 18 vezes 10 a menos 9. Tá bom? Então, aqui, nesse exemplo, ele já é um pouquinho mais complicado do que o caso anterior, porque no caso anterior, nesse exercício 2, a gente tinha as três cargas ao longo de uma mesma linha reta. Aqui não, no 3, né, no exercício 3. Você tem as três cargas formando um triângulo, tá? E aí esse triângulo é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, a força resultante vai ser dada pelo Teorema de Pitágoras, tá? Se eu tivesse formando um triângulo que não é retângulo, um ângulo diferente de 90 graus, aí a coisa ficaria um pouquinho mais complicada, né? Porque a gente ia ter que usar a lei dos cossenos, né? Que é aquela lei um pouquinho maior do que o Teorema de Pitágoras, tá? Esse exemplo eu não tenho nenhum aqui para a gente discutir, basta a gente ficar aqui no Teorema de Pitágoras mesmo. Tá? Então, vocês entenderam aí, né? Existe uma regra para calcular o módulo da força entre duas cargas elétricas. Tá? Essa regra é a lei de Coulomb. Tá? E a lei de Coulomb, né, como ela ensina para a gente a calcular o módulo de uma força, então é parte de um processo maior aí de determinação de uma força. Né? E uma força é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Então, com essa conta, a gente determina uma das três características da força, que é o módulo. A direção e o sentido fica por conta da geometria que você tem no seu problema. Então, nessa primeira questão, é muito simples. Você tem duas carguinhas só interagindo. Então, essas forças, elas apontam uma para a outra, né? Porque é uma força de atração entre cargas de sinais opostos, tá? Agora, quando eu tenho mais cargas, aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais
complicado de analisar, tá? Mas nada demais também. Então, nesse segundo exemplo aqui, eu tenho 3 cargas ao longo de uma mesma linha reta. A gente vai ver, nesse caso, a gente viu, né? Que nesse caso, a força resultante ela é dada pela diferença entre uma força mais intensa e uma força menos intensa, né? Por que é a diferença? Porque essas forças elas apontam em sentidos opostos, tá? Então você pega a maior e subtrai dela a menor. Se as duas forças estivessem apontando para o mesmo lado, ao invés de subtrair, você somaria, né? Para achar o módulo da força resultante, tá? E no terceiro exemplo, a gente viu um caso aqui onde as cargas não estão nem na mesma linha reta, né? Então, aqui a análise vetorial é um pouquinho mais sutil, né? Você tem um vetor para baixo, que corresponde à força entre a carga Q1 e Q2. Você tem um vetor para o lado, que corresponde à força entre 2 e 3. E aí você precisa fazer a análise desses vetores aqui, fazer a soma desses dois vetores, para determinar o vetor resultante, que é essa diagonal do retângulo aqui, tá? Então, como é que eu determino o módulo dessa diagonal? Eu uso o teorema de Pitágoras, que é esse que está aqui do lado. Tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso numa aula de revisão mais à frente, tá? Mas o assunto que a gente vai discutir na aula que vem, na semana que vem, no caso, né? É campo elétrico, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico. Esse vai ser o último assunto que a gente vai ter aí no módulo 1, no primeiro bimestre. Daí para frente vai ser só revisão de tudo que a gente viu até agora, para ficar mais claro para vocês, tá? Tem umas listas de exercício aí que eu vou passar para vocês, mas que não vai valer nota, não. É só para a gente entender mesmo o conteúdo, tá? E aí, na semana de revisão, quando a gente estiver discutindo esses conceitos de novo, a gente fala sobre essas listas. Eu vou mostrando para vocês como é que resolve os problemas da lista, para isso tudo ficar mais claro aí para vocês, tá? Eu vou passar agora a lista de presença. Falta 10 minutos aqui, eu tenho que ir para outra turma também. Tem a lista de presença aí, tá? Se vocês quiserem tirar umas dúvidas aí sobre isso, estou aqui à disposição. Senão, a gente encerra hoje por aqui. A atividade avaliativa ela começa na semana que vem, né? A partir do dia 21, já vai ter um questionário na plataforma para vocês responderem, correspondente à matéria da primeira semana de aula e da segunda, né? Que é aquela parte de carga elétrica e processo de eletrização, tá? Então, esse questionário vai abrir no dia 21, vai ficar aberto por 2 semanas. Aí depois, quando esse questionário fechar, aí abre um segundo questionário, que é correspondente aí à matéria de força elétrica, que é isso que a gente viu na aula de hoje, e de campo elétrico, que a gente vai ver na semana que vem, tá? Então, na semana que vem, a gente encerra o conteúdo do módulo 1, e as próximas aulas, acho que são 2 ou 3 aulas, a gente vai ficar fazendo revisão sobre esses conteúdos. Tá? Então, se vocês quiserem esperar um pouquinho para começar a fazer a atividade na época da revisão, de repente, facilita aí para vocês fazerem a atividade na plataforma, tá? E na nona semana também tem uma atividade que é de revisão também, né, valendo nota, que é aquela do Kahoot, tá? Então, isso vai ficar para a nona semana. Depois eu vou colocar para vocês umas atividades lá que é só para entender o conteúdo mesmo, tá? Boa semana para vocês aí. Bom dia.
Tchau. Até terça.